Fala família, tudo bem com vocês? Meu nome é João Costa. Hoje é dia 7 de janeiro de 2023, 19 horas e 13 minutos, horário de Brasília. E agora nós estamos aqui com a nossa querida revista Oeste, edição 146, Operação Lava Passado pelo jornalista Silvio Navarro. É ele mesmo. Então a gente vai bater um papo sobre este artigo escrito para a edição 146 da revista Oeste, e esta edição é a capa, é A Mentira Venceu. E a mentira venceu mesmo nessa eleição. Que loucura, hein? Quem iria imaginar que isso seria possível de acontecer no nosso meio? Mas, infelizmente, aconteceu. Então vamos lá para a notícia. Para os amigos do YouTube do Rumble, se inscreva no canal e deixe seu curtir, importante para a gente aí, para que essa notícia chegue para mais pessoas. Para você que está nos assistindo no YouTube no Rumble, você consegue ver essa capa, né? A gente vê aqui o Sérgio Cabral preso, a gente vê Lula e Dilma na operação da Lava Jato, revista Isto É, da época, falando o juízo final do Petrolão, foto do Lula. A gente tem foto também do Marcelo Odebrecht. A gente tem. Tá feia a situação aqui, né, cara? O Paulo Roberto Costa também, Jornal Globo, uma galera aparecendo aqui para nessa capa dessa notícia aqui. Um amontoado de notícias, né? Mostrando aí o que foi o desvio do Petrolão. Ó, o Globo. Desvio no Petrolão é 6 vezes maior que o identificado no Mensalão. 6 vezes maior. Que absurdo. Vamos para a notícia. Bora. Operação Lava Passado. De volta ao poder, Lula tenta reescrever a história política do país, empurrando a sujeira da corrupção do PT para os seus adversários. Será que ele vai conseguir? Será? O que você acha? O que você me diz? Conte aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez 2 longos discursos no último domingo, dia 1º de janeiro, ao tomar posse em Brasília. Em nenhuma das falas amplamente divulgadas e relidas pela mídia, há uma única menção à corrupção. É o sinal mais claro de que, ao chegar ao poder, pela terceira vez, o petista pretende oficializar uma operação de lavagem do passado. A estratégia não é nova e já havia sido colocada em curso na campanha eleitoral. O PT não escondeu que buscou votos de eleitores jovens, quem nasceu em 2005, por exemplo, ano do estouro do Mensalão. Não tem memória nem desse nem de outros escândalos aumentativos como o Petrolão. Mas, ao subir a rampa do Palácio do Planalto, Lula deixou claro que seu novo mandato pretende não só passar uma borracha na história, como reescrevê-la. Dos intermináveis parágrafos lidos no plenário do Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, um dos mais simbólicos foi o trecho no qual atribuiu ao governo Jair Bolsonaro, abre aspas, dilapidar, fecha aspas, as estatais e os bancos públicos e entregar seus cofres a, abre aspas, rapinagem, fecha aspas. Ao deparar com a declaração abaixo, qualquer brasileiro com acesso à informação nos últimos 20 anos poderia achar que Lula falava da era petista no poder, mas ele não estava falando dessa época, não. Abre aspas. Desorganizaram a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo. Dilapidaram as estatais e os bancos públicos, entregaram patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a cupidez dos rentistas e de acionistas privados das empresas públicas, fecha aspas. A fala foi aplaudida por 200 parlamentares da Câmara e do Senado, desde os aliados de sempre até o grupo do puxa-saquismo de ocasião, bem representado pela deputada Flávia Arruda, do DF, ex-ministra de Bolsonaro, flagrada cochichando ao pé do ouvidinho de Lula. Tamo junto! No dia seguinte, ela se desfiliou do PL. Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera aqui, ó.
Olha aqui, deixa eu mudar aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal. Vou fechar meu áudio aqui, tá, gente? Para vocês verem, ó. Vamos lá. Filiada ao Partido Liberal, Flávia Arruda foi ministra da Secretaria de Governo de Bolsonaro até março do ano passado, quando saiu para concorrer como senadora pelo Distrito Federal. Mas ela perdeu a eleição para a ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, apoiada por Michele Bolsonaro. É o circo dos horrores, continuando, posicionei o celular de volta aqui, tem que abrir o microfone, porque senão vocês não ouvem a minha voz. Continuando o texto. Sob os aplausos da claque parlamentar, Lula descreveu o que chamou de herança de terríveis ruínas. Segundo ele, foi esse o diagnóstico encontrado pela multidão de quase 1.000 auxiliares que participou do gabinete da transição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Carreta furacão. A carreta furacão. A profusão de adjetivos que constam no relatório não encontra respaldo na matemática, como mostra o quadro abaixo. As estatais federais Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e Eletrobras tiveram lucro de 188 bilhões de reais no ano passado. Tá aqui, ó, os amigos conseguem dar um bisuzinho aí neste gráfico. Estatais federais tiveram um lucro de 187,7 bilhões em 2021. 98% do total tem como origem a Petrobras, BNDES, BB, Caixa e Eletrobras. E aí, eu quero que vocês deem uma olhadinha no gráfico aqui pelo seguinte, que nós estamos falando do lucro, né? Então, o que aconteceu? Olha que maravilhoso, só para vocês darem uma olhada. O lucro para o Fernando Henrique Cardoso foi no máximo aí no seu governo de 94 até 2001, foi aí de 19 bi. De Lula, de 2003 a 2011, o pico chegou em 64 bi. De 2011 a 2015, que foi bem a época que a nossa Dilma Rousseff, um ano depois, ela sofreu impeachment, né? Nós tivemos aí uma baixa de aproximadamente 39 bi, 11, 12, e depois, papai, não tivemos lucro. Em 2015 nós tivemos menos 32 bi, e aí com Temer nós tivemos aí, deu uma leve subidinha, mas no governo Bolsonaro nós chegamos a 99, 61 e o topo de 188 bilhões de reais. Então esse discurso aí que foi colocado no dia 1º aí pelo Lula já cai por terra, que não tem herança maldita nada, não vem com a mesma... É o mesmo discurso que ele utilizou quando ele ganhou em 2002, dizendo que Fernando Henrique Cardoso deixou uma herança maldita para todos nós. E não foi bem assim, não. Um detalhe não pode ser ignorado. Esse discurso, o primeiro do dia, foi feito diante de um legislativo também assombrado pelo próprio passado de corrupção. Foi cúmplice de mensalão, petrolão, sanguessugas e desvios no orçamento. Na legislatura da Câmara encerrada em dezembro, 1/3 dos deputados esteve em algum momento enrolado com a justiça. 1/3. Vou fazer uma conta aqui. Quer ver? Vou abrir um parênteses aqui, ó. Quantos deputados temos no Brasil? 513 deputados. Vou abrir uma calculadora aqui, ó. Deixa eu abrir uma Calculex. Calculadora. Que a gente faz conta assim, ó, de cara. 513 dividido por 3. Nós estamos falando de 1/3, né? Então nós estamos falando de aproximadamente pelo menos 171 parlamentares tiveram probleminha com a justiça. Olha que insano. Tiveram um escândalo aí, pelo menos. Dos 513, pelo menos 171.
como a renovação na Câmara foi uma das mais baixas nas urnas, 294 deputados foram reeleitos. Tudo indica que o cenário seguirá o mesmo. Foram só 27 vagas em jogo, que resultaram 22 novas caras. 5 conseguiram se reeleger. Então tem muito aí com o bumbum na mão, infelizmente. Lei das estatais só para os outros. Foi o Congresso, aliás, quem ajudou Lula a desfigurar a lei das estatais antes mesmo da posse. Os parlamentares aprovaram a Lei Mercadante, que acabou com a quarentena de 3 anos para políticos ocuparem o comando de estatais e bancos públicos. Por que isso? Pelo que aconteceu com a Petrobras, Banco do Brasil, Correios, o escândalo que teve de corrupção nesses governos petistas, criaram essa lei das estatais para quê? Para que existisse uma quarentena de 3 anos para que políticos pudessem exercer um cargo, né? Mas isso, pelo jeito, caiu por terra. O apelido foi porque a votação inicialmente beneficiou o ex-senador Aloísio Mercadante, que coordenou a campanha de Lula e administrava a fundação petista Perseu Abramo. Ele foi escalado para presidir a máquina de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES. A mudança na regra, contudo, vai beneficiar muitos outros, porque o resgate é o resgatezinho da velha governança, da velha política aí. A lei das estatais foi criada em 2016, logo após o impeachment de Dilma Rousseff, como uma blindagem das empresas públicas, justamente ao que Lula chamou de rapinagem. Rapinagem. Só que dos políticos, era um legado da Operação Lava Jato para profissionalizar a governança da máquina pública e evitar novas pilhagens, como o Petrolão. Há uma semana, porém, Lula adiantou o que pensa sobre esse tema. Abre aspas. No meu governo, não há medo de escolher políticos para chefiar estatais. Fecha aspas. Por que será? Por que será que não existe medo, né? Ele precisa do apoio do Congresso e do Senado para aprovar os seus projetos, né? E também para não sofrer impeachment. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Lula indicou o petista Jean Paul Prats, ex-suplente de senador, para conduzir a Petrobras. Prats é dono de 4 grandes empresas de petróleo, óleo e gás no país. A lei das estatais proíbe esse conflito de interesse, mas o governo Lula diz que não vê problema. Até agora, aparentemente ficou por isso mesmo. Prats apenas disse que vai se afastar da direção das empresas e tudo bem. Simplesmente tudo bem. O Congresso não reclamou, nem o senador Randolfo Rodrigues acionou o Supremo Tribunal Federal. Senado, Congresso, o que você se tornou, né? O que você se tornou, infelizmente. Em abril do ano passado, quando o governo Bolsonaro indicou o economista Adriano Pires para presidir a Petrobras, houve uma enorme gritaria do PT e do consórcio da velha imprensa. Pires tem uma empresa de consultoria que atua na área. O jornal Estado de São Paulo fez um editorial intitulado "É para isso que serve a lei das estatais". O texto dizia: a despeito do caos que o bolsonarismo impõe ao país desde o início de seu mandato, a resiliência do arcabouço legal e das instituições tem sido um freio aos desmandos do presidente da República. Depois de mais de 20 anos à frente de uma consultoria que atua a favor de petroleiras e empresas de gás, muitas delas com interesses diametralmente opostos aos da companhia, o economista não seria capaz de cumprir os requisitos das leis, da lei das estatais. Só que aí você coloca esse senhor aqui para presidir. O que nós temos no Brasil, literalmente, é uma guerra de narrativa. Isso a gente sabe muito claro. O grande problema é que as pessoas elas não conseguem enxergar isso, porque elas estão consumindo apenas informação do lugar contaminado. Aí fica difícil. Ela não consegue ter uma outra ponto de notícia para ver que aquilo que ela está consumindo tem alguma coisa de anormal.
Infelizmente, isso não está acontecendo. E isso é realmente um grande problema. Precisamos fazer com que as pessoas, de uma forma ou de outra, acordem. Porque senão nós não teremos um Brasil para nós, não teremos Brasil para as próximas gerações. Não teremos. Ou você acha que daqui 4 anos nós teremos eleições limpas? Que daqui 4 anos teremos um debate sério? Não sejamos... Vamos falar sérios aqui, né? Você acha de verdade que isso vai acontecer? Esquece. Acho muito difícil. Continuando ao texto aqui. Nomeações como a de um petista, recheada de conflitos de interesses pessoais para chefiar a maior estatal do país, que até hoje convive com as manchas do assalto do Petrolão, chacoalharam o mercado desde o final da eleição. Somadas à aventura fiscal irresponsável como a PEC da gastança e a promessa de acabar com o teto de gastos, o combo já produziu estrago. Na virada do ano, as 400 empresas listadas na Bolsa de Valores, a B3, contabilizaram perdas de 546 bilhões de reais. 546 bilhões. É pouco, né, gente? Ladeira abaixo, literalmente. O SUS foi a instituição mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos, que haveremos de revogar. Ladeira abaixo, aqui a gente tem eu já falei isso em um dos vídeos, apareceu aqui, nós temos o âncora do CNN Brasil, falando sobre esse rombo de 546 bilhões, do despencou do mercado. Eu não vou colocar aqui para vocês, porque nós já falamos sobre isso, tá bom? Isso foi retuitado pela Elisa Bron, @Bron_Elisa, no dia 4 de janeiro de 2023, 2 horas e 28 minutos da manhã. Para nós dar continuidades aqui e fechar o nosso vídeo, a história reescrita por Lula. Nesses últimos anos, vivemos sem dúvida um dos piores períodos da nossa história, uma era de sombras, de incertezas e de muito sofrimento. 20 anos depois, voltamos a um passado que julgávamos enterrado. Muito do que fizemos foi desfeito de forma irresponsável e criminosa. Infelizmente, muito do que construímos em 13 anos foi destruído em menos da metade desse tempo. Primeiro pelo golpe contra a presidenta Dilma, em 2016, e na sequência pelos 4 anos de um governo de destruição nacional. O que o povo brasileiro sofreu nesses últimos anos foi a lenta e progressiva construção de um verdadeiro genocídio. Palavras do nosso querido Lula. Só que do dia 1º até, se eu não me engano, ontem, nós já tivemos mais de 800 brasileiros mortos que perderam a vida com o Covid. Nós podemos já dizer que o nosso querido Lula é um genocida? Mais de 800 brasileiros e brasileiras, mais de 800 pessoas que deixaram seus filhos, que deixaram netos, que não terão a oportunidade de ver os pequeninos crescerem. 800 brasileiros já perderam a vida nessa primeira semana do governo Lula, diz o Ministério da Saúde. Essa informação é da Terra Brasil Notícias, você pode checar depois. Mais de 800 pessoas. Na última atualização, o balanço mostrava 128 óbitos na segunda-feira, 211 na terça-feira, dia 3, 219 mortes na quarta-feira, 158 na quinta-feira. No domingo, dia após não registros, até o momento do fechamento desta matéria, os dados de sexta-feira não foram divulgados, porém é possível fazer uma média de 179 mortes por dia de Covid. E aí a gente já tem mais de 800 mortes em uma semana de Covid pelo governo Lula. Nós já podemos classificá-lo como genocida? O que vocês acham? Podemos já, né? É um despreparo com a nossa saúde, é uma vergonha. Né, Lula? É uma vergonha. Continuando o texto aqui, o Ministério da Verdade. Na terça-feira, dia 3, passou quase despercebido o anúncio da criação de um órgão dentro do governo para decidir o que pode e o que não pode ser dito no país. Acredite, eu vou ler de novo, tá bom? Pode parecer confuso, mas eu preciso reler isso aqui para você. Na terça-feira, dia 3, passou quase despercebido o anúncio da criação de um órgão dentro do governo para decidir o que pode ou não ser dito no nosso país. O nome desse
monstrengo jurídico é Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, subordinada à Advocacia Geral da União. Outra ramificação do órgão vai se chamar Procuradoria Nacional da União de Defesa do Meio Ambiente e do Clima. O responsável é Jorge Messias, o novo ministro da AGU, que ficou conhecido como Bessias, quando auxiliava Dilma Rousseff. O que eu estou dizendo nesse ponto aqui? Quem é Messias? Quando houve a Operação Lava Jato, antes da Dilma rolar o seu impeachment, e no processo que estava analisando Lula, estava chegando próximo dele as investigações da Lava Jato, com o sítio de Atibaia e com o predinho, né? O predinho lá no Guarujá. A Dilma entra em contato com Lula e diz que o Bessias passaria para entregar um documento para ele assinar. O que isso quer dizer? A Dilma Rousseff iria dar posse para o Lula se tornar ministro da Casa Civil, se eu não me engano. Mas isso não aconteceu, isso foi derrubado. Se eu não me engano, o Congresso e o Senado não aprovou isso, tá? Mas esse Jorge Messias é o Bessias que a nossa querida Dilma menciona na ligação para o presidente Lula. A finalidade é muito clara. De acordo com o ministro, a Procuradoria vai adotar medidas em resposta a tudo aquilo que julgar desinformação. Falou do Lula? Falou que o Lula é ladrão? Desinformação. Falou que o Lula já foi preso? É desinformação. Falou que bolsonaristas não são antidemocráticos? É desinformação. Falou que a direita está querendo voltar mais forte? É desinformação. Eles julgam o que é, o que não é. Tá vendo que vai ter oposição no Brasil? Difícil. Ou seja, na prática, o executivo pode atuar no compasso do Estado policialesco imposto pelo Supremo Tribunal Federal e pelo TSE. Os ataques às autoridades não serão mais tolerados, disse Messias. Nesse sentido, também o ministro da Justiça, Flávio Dino, colocou a Polícia Federal a serviço do Supremo para punir quem, por exemplo, protestar contra o ministro da Corte. Em voz alta no aeroporto, como aconteceu com Luiz Roberto Barroso nesta semana em Miami. A partir de agora, atos como esse tendem a terminar em prisão. Deu de cara com um senador e falou perdeu mané para ele, pode ser preso. E isso é muito parecido com o que ocorre na Venezuela e na Bolívia. Acredite se quiser. Vivemos na democracia que os nossos queridos petistas dizem que é a nova democracia, o novo Estado democrático de direito no nosso país. O novo órgão do governo Lula já foi apelidado de Ministério da Verdade, em referência ao livro 1984 de George Orwell. Não causará surpresa se nos próximos anos forem proibidas menções a cenas de petistas com dólares na cueca, dinheiro encontrado em malas, um tal de Marcos Valério que operava o Mensalão, a refinaria de Pasadena no Texas, comprada na gestão Dilma Rousseff, a que sofreu um golpe, e personagens como Paulo Roberto Costa e Nestor Severo. Eu sempre falo para vocês aqui do livro 1984, para os amigos do Instagram, eu tenho um link na bio do meu Instagram, que você pode clicar lá e você pode ter acesso a esses livros, tá bom? Você clica, vai ser redirecionado para a Amazon e lá você pode pagar do jeito que você quiser, seja por boleto, seja por cartão de crédito. E você tem esses lindos livros sendo entregues para você pelo maior e-commerce do mundo. E para os amigos aqui do YouTube do Rambo, vocês vão ter o link na descrição do vídeo. Tá bom? Vamos finalizar esse texto aqui. Está em curso a Operação Lava Passado, porque, como disse o apresentador da TV Globo, William Bonner, durante a posse de Lula, até as nuvens de Brasília agora estão mais... Eu tenho que mostrar isso para vocês, cara. É assustador o nível do jornalismo que nós temos no Brasil. É assustador. Eu vou cortar o microfone aqui pro YouTube para mim poder passar isso. Eu vou até virar a câmera aqui para vocês, ó. Para quem assistiu na Globo,
Tem que mostrar isso pra vocês, é incrível. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas, e bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. São imagens para a história. Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores e tivesse essa beleza. Ah, meu Deus! Esse é o Brasil em que vivemos. O Brasil não tá fácil para ninguém. Infelizmente, esse é o meu, o seu, o nosso Brasil. E é o que nós teremos nesses 4 anos. Esperamos que cada um de nós possa juntar os cacos das perdas que aconteceram em 2022 e não venhamos a cair na narrativa do PT utilizada há muito tempo. Essa foi o artigo do Silvio Navarro, da revista Oeste, edição 146 da revista, com cujo nome Operação Lava Passado. Aos amigos do YouTube, do Rumble, um grande abraço. Nos encontramos amanhã, domingão. Valeu.